Família, lá no Eu Acredito Podcast, o nome de Maria Marçal e Vitória Souza acabaram sendo cogitados por dois pastores, pelo peculiar detalhe do fato de eles estarem antes do tempo fazendo a obra. Esse vídeo aqui divide opiniões e lógico que eu também quero externar a minha. Mas primeiro, não esquece de ajudar o baixinho com aquele like maroto e comentar aqui embaixo qual canto do Brasil e do mundo você me dá a honra de ser acompanhado pela sua pessoa. E não se esqueçam também, temos vídeos às 10 da manhã e também às 6 da tarde. Agora sim, BBT, põe na tela, rodopeia para nós ver. Coloca o vídeo aí para nós ver. Aê, agora vai, hein? Se liga só que esse assunto é algo que eu tenho dito há muito tempo e parece que não sou o único que pensa da seguinte maneira. Outra coisa que eu penso também é que os pregadores dessa geração, principalmente os itinerantes, eu sou pregador, sou itinerante, então eu posso falar isso. Nós precisamos aprender e entender de fato o que é ministério. Eu penso que uma galera está confundindo. Poxa, a galera hoje se converte, vem para Jesus e a mente dele já está na questão do ministério. Eu vou pregar. E querer pregar não é ruim, vai tudo da motivação. Mas por que eu quero pregar? Eu quero pregar porque eu quero ser famoso. A motivação de pregar é boa, mas... Ih, rapaz, ainda mais adolescente passa por isso. O adolescente, o jovem passa muito por isso. Que ele vê essa dedicação de alguns representantes. Quando está no congresso da igreja, a boa parte fica com essa sede. Né? A motivação de querer pregar é boa, mas o motivo é ruim. Só que falando aqui, falando de Bíblia, a Bíblia já disse, né, que uns pregariam por isso, outros por aquilo, uns pregam por interesse, outros por ciúme, outros por... Mas o importante é que o evangelho seja pregado. Quanto a isso, agora o reconhecimento ou o modo com que nós tratamos essas pessoas também pode estragá-los, né? Por exemplo, você vê essa menina aí, essa quase uma criança, essa Vitória, né? Vitória, ela tem 17 anos. Teve esse problema tão sério aí que com certeza marcou a vida dela. Aliás, já tem 18, né? Já fez 18. Ela tivesse uma instrução, tivesse assim um acompanhamento pastoral. O problema é eles quererem, né? É isso que eu estou dizendo. Uma mentoria, né? Por exemplo, o próprio Salomão tinha conselheiros, ele era o homem mais sábio, mas ele tinha conselheiros. Então hoje não é só jovens pregadores, tem pastores, presidentes que não aceitam ser aconselhado por ninguém, não aceitam a opinião de ninguém, e a opinião às vezes ela não vê Moisés dá exemplo disso. Um homem que tinha face a face com Deus, de repente precisou que alguém chegasse e falasse: meu amigo, vai se matar aí, você tem que fazer assim, assim, assim. Isso é verdade. E o sogro dele ajudou, né? Com que ele, né? Então, assim, o conselho vindo de sábios, ele é excelente. Ele é necessário, né? Essa semana eu fiz uma relação de adolescentes que começaram igual ela, e eu observei que nenhum deles estão na igreja. Nenhum. Não sei se vocês lembram sobre aquele rapaz. O Malafaia, quando foi cobrado sobre a Maria Marçal, aliás, quando foi se despedir da Maria Marçal, deixa eu corrigir minha fala, meio que ele fez uma inferência a essa situação. Aquele menino, Kennedy. O Kennedy, né? Quando eu era criança, ele era pregador criança, ele foi um fenômeno. Foi um fenômeno. Então, aí, veja bem. Ele se desviou, acho que acabou até cometendo suicídio, ou parece que uma pessoa do convívio, drogas, né? Uma pessoa do convívio dele, ou ele, não lembro, cometeu suicídio. A esposa, né, cometeu suicídio. Isso. Ele ficou numa situação bem complexa. Se o pastor Link e o Aládio na época era adolescente, então não é da minha época. Não, eu era criança. Faz muito tempo. O pregador Kennedy. Eu nasci em 91. Tinha CD, tinha DVD, antes do CD era fita. Ele era famoso. Era famoso, mas veja bem. Ele era como um Takayama aí da vida na época dele. Agora você veja bem. Inspirou muita gente, né? Paulo diz: quando eu era menino, eu fazia coisa de menino. O que é coisa de menino? Coisa de menino é brincar, é irresponsabilidade, porque por mais que você queira colocar uma responsabilidade em um menino, você não vai conseguir. Exatamente. Né? Então veja bem, eu acho que no caso desses adolescentes, não era hora deles estar em cima de púlpito aí
para lá e para cá, indomáveis igual estão. Era hora de estar na escola dominical, era hora deles estarem preparando. Por isso que eu acho que Paulo disse assim, olha, vocês tomam cuidado com os neófitos, pessoas que chegaram agora no evangelho. Justamente Exatamente. Ó, aqui no canal André Carpano tem 2 vídeos sobre um determinado camarada que passou por uma situação assim e ele foi o primeiro de todos. Marjoe Gutner. Ele foi o primeiro diácono mirim, o primeiro pregador mirim, e assim, depois que ele cresceu, ele fez um documentário e ele provou para todo mundo que o que ele fazia era uma farsa e como que ele enganou muitas pessoas e ganhou rios de dinheiro nas costas de muitos pastores e de muitos fiéis, e depois caiu fora. Ele fez, inclusive, até alguns filmes aí, o sonho dele era ser ator, e conseguiu fazer até um filme com aquela Linda Carter, que foi a Mulher Maravilha. É Linda Carter, se eu não me engano? A mulher que fez a antiga Mulher Maravilha. Até com ela ele contracenou. E a gente vê que isso é uma realidade. A pessoa não é preparada, não é vocação de Deus. Como me dizia o mais velho, tem um obreiro chamado e o chamado obreiro. Nesse caso, é o chamado obreiro. trabalhar o caráter para na hora que eles chegarem no seu momento, eles estarem preparados. Aconteceu Dá um uma... exemplo bíblico aí, Do quê? dessa situação. Tem um exemplo famoso. Não, Samuel. o próprio Jesus, né? Samuel foi levado É. para o templo, e quem ele seria, né? Mas ele passou pelo projeto. Ele foi teve que até- ser trabalhado ali. Sem dúvida. São joias que, infelizmente, quando você arranca uma joia da terra. Se você não lapidar ela, o que vai acontecer com ela? Ela perde seu valor. Jesus, até os 12 anos, apareceu, depois ele desapareceu do cenário e veio aparecer com quantos anos? 30 anos. Então, o que aconteceu aqui? Jesus se preparou durante 30 anos para 3 anos de ministério. O ministério mais profícuo que houve na história. Hoje, com 3 anos, pessoas já são pastores, pessoas já estão andando por aí e pregando e fazendo e acontecendo, cobrando altos valores. Então, o que acontece? Não sei se Conheço um bocado, viu? Conheço um bocado. Aquele pastor da onça mesmo, que eu mostrei mais. Enfim. Camarada acabou de chegar, já é pastor, já tem um rastro aí de coisa que aprontou e querendo pregar sã doutrina. vocês viram um vídeo dessa menina, o vídeo que está aí, o novo, que está aí na Eu internet, vi. a polêmica, o que aconteceu? O pastor chegou para ela e disse assim, olha, tem a cantora Elaine de Jesus aí, então nós vamos te dar 30 minutos, né? Depois de 30 minutos você vai passar para a cantora vai cantar e outra pessoa vai pregar. O que ela Vitória fez? Souza. Ela falou, peraí, eu não vou aqui pregar coisa nenhuma, nem vou ensinar, porque Ah, não, o foi a que ela Marçal. pensou, todo o trabalho... Pior que, se eu não me engano, a Vitória Souza tava. A Elaine de Jesus estava no da Vitória Souza e a Elaine de Jesus também estava no da Marçal, se eu não me engano, estava nos dois, não foi? Meu Deus do céu. Seria para ela, voltado para ela. E ela não aceitou, É o estrelismo, discutiu com o pastor, uma coisa horrível, Em em público, público, né? Isso aí, você pode ter certeza que isso aí enterrou ela. Esse aqui enterrou ela. Com certeza. Por quê? Porque os pais, muitas vezes, É são que cafetões. transformaram ela num produto, Mas, né? pastor, os próprios pais estão fazendo essas pessoas de café. Os pais são cafetões espirituais. Porque é a mesma coisa daquela Marçal. A menina tem um vozeirão, canta muito, só que o que os pais fazem? Começam a ganhar dinheiro. Eu vou falar aqui por experiência própria, porque está no meu celular. Corrompe a Não espiritualidade. estou falando que é né? ela. Para a Dora Antonina pediram 35 mil reais. 35 mil reais. Eu tenho aqui 250 mil, eu tenho 80 mil, fora a estrutura que vem junto. Então eu tenho várias pessoas. Essa menina, como a Marçal e a Vitória, era hora de estar estudando, lapidando elas. Mas foi a Massal que pediu 35? Não. Eu não posso falar o nome aqui porque, né, eu tô com medo agora. Vai arrumar pra cabeça, vai arrumar pra cabeça. Mas eu concordo com isso, concordo plenamente. Essa galera é pra estar estudando. Eu conheço muito pastor, pregador de mão cheia, que nunca teve oportunidade quanto essa galera que tá chegando agora. Falando sério, conheço. Não tô falando de 1 ou 2 não, viu? Muitos. Quantos já tiveram o seu chamado
destruídos. Quantos tiveram? Ô, meu irmão. Igual o Mefibosete. Não lembra de Mefibosete? Da família de Saul. Lembrou agora, né? Quebraram os pés do menino, já logo pequeno, para ele crescer coxo, sempre na dependência de alguém e nunca conseguir andar com as próprias pernas. É bem assim que acontece no meio espiritual. Ô, meu irmão, vai por mim. De tanto processo, eu tô com 16 agora. Né? Então, Mas Eita, pastor, estamos quase juntos, viu? o que gera processo é o seguinte, ou você falar alguma coisa aí que a esquerda está protegendo, por exemplo, você falar aí sobre... Falar mal de um gay, de uma lésbica. Agora, você contar uma situação que aconteceu com você, um prova, fato, né? não. mas eles processam. Não, eles processam. Não, o problema não é o processo. O problema é que você tem que constituir advogado. Se a pessoa colocou e você vai gastar e tem... Mas eu tenho um processo a respeito disso. Já pensou? Ao Adora Antonina, o ano passado, eu fui na rede e expus um cidadão que pediu 24 mil. O que aconteceu? O filho dele me processou. Então eu estou gastando agora com um advogado R$8.000 para me defender de um processo que é uma bobagem. Talvez não dê nada, o juiz não vai dar nada. Mas eu estou gastando... O problema não é o processo, o problema é cansativo. Hoje virou... Eu tenho um filho advogado, como você tem muito processo... Tô brincando. Mas vamos lá, você acha que pregadores nesse tempo estão virando produto? Sim. Por conta desse contexto? Sim, os próprios pais, o que fazem? Os pais veem a possibilidade de ganhar dinheiro. Os empresários encostam neles e dizem, agora é minha vez. Existem muitos empresários que estão de olho aí nos aqui, fenômenos, né, da internet. Cadê o JA? Por que o JA está nessa situação? Porque todo mundo, aplauso. Endeusaram, JA. Endeusaram. É hora desses meninos, dessas meninas, estarem dentro de uma escola dominical igual... É como eu digo, tanto para cantor gospel, pregador mirim, essa galera aí nunca pegou um saco de cimento na vida, não sabe o que é uma dificuldade, só sabe o que é ter aplauso. O dia que não recebe, fica com de cara virada, com um biquinho. Eu estive com professores, educando, os pais... Tendo maturidade para dar voto, por exemplo. Claro. Esses dias eu vi o Thales Roberto. Cara, o Thales Roberto errou, fez vergonha, mas tinha maturidade. A maturidade dele saber se humilhar, reconhecer e voltar diferente. E ele tá voltando aos poucos. Tá voltando diferente. Eu vou falar pra você. Eu, na época, assim, falei, eu não gosto desse camarada aqui. Camarada, olha, eu tiro o chapéu pra ele. Dou nota 10 pro Thales, Thales, né? Thales Roberto. Thales Roberto. Pelo modo que ele... Com ele. Aí mesmo. Aonde eu vou... Mas ele deu a volta por cima. Tinha maturidade, tinha experiência. Não, ele poder dar a volta. Ele mesmo, não sei se o senhor viu agora um post dele, que ele disse assim, que a igreja precisa voltar a pregar o evangelho que os pais dele pregavam. Ele detonou o evangelho coach, né? Pregadores Não, coach. ele arrebentou o evangelho coach. Concordo nisso daí. E olha que é difícil ter que concordar com o Thales Roberto, hein? Difícil. Mas enfim, família, tem coisa que a gente vê aí, a gente fica a questionar, né? Porque a Bíblia nos diz, Eclesiastes, capítulo 10, versículos do 5 ao 7. Ainda há um mal que vi debaixo do sol, como o erro que procede do governador, a loucura que está posta em grandes alturas. Mas os ricos estão assentados em lugares baixos. Vi servos a cavalos e príncipes andando sobre a terra como servos. É o que a gente vê ultimamente. Virou um negócio. A pregação, o louvor, a adoração. E aqueles que eram genuínos, que tinham passado pela escola, hoje em dia não tem mais. Hoje não existe mais a questão da dedicação do estudo. Não. Hoje em dia o cara canta bem, coloca ele lá, fala meia dúzia de palavras bem, grita pra caramba, coloca ele. É a realidade atual. Mas enfim. Like se gostou, tá ligado, né? Grupo do WhatsApp e Telegram grupo do WhatsApp e Telegram no comentário fixado, pra você não perder nenhuma notificação. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fui.